Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, gente, eu sou a Stefânia Amaral. E eu sou a Rosana Iris. E a gente tá de volta com o nosso Fleabag por Elas. Bora pegar seu café, sua xícara de chá ou sua taça de vinho, né? E vamos conversar sobre o segundo episódio da primeira temporada de Fleabag. Nossa amada série da rainha da Inglaterra, Phoebe Waller-Bridge. Aê! Bom, no episódio de hoje eu acho que tem dois temas principais que a gente vai acabar falando aqui. Mas antes eu gostaria de lembrar da primeira cena, que é provavelmente a minha piada favorita da série. Onde a Fleabag tá no metrô, né? E tá todo mundo agindo de uma maneira meio esquisita, meio dançando. E no final ela comenta, acho que eu vou menstruar. E eu acho muito boa aquela piada. E é bem aquela coisa de TPM, que parece que tá tudo meio fora de sincronia do mundo, assim. Você tá num ritmo e o mundo tá no outro, sabe? E, enfim, eu me identifico bastante. E vocês, tá? O que você acha? Nossa, eu acho aquela cena sensacional também. Não tanto, eu não acho tanto tão cômica, na verdade. Eu acho uma cena mais de perturbação mesmo, né? Porque pra mim é uma sequência meio musical ali, meio videoclipe até, bem surreal, né? Pra mim é uma propaganda de mods de remédio de cólica que não foi realizada, perderam a oportunidade de fazer algo assim. Sim. Porque é como se ela espelhasse, né, a dor, como se não tivesse nela, né, ali a dor do útero, da cólica, ela olha pros outros agonizando na batida da música ali, e todo mundo sofrendo, mas aí continua pegando metrô, porque a vida continua, né, apesar desses ciclos. Então só aquela cena pra mim tinha que ter recebido um prêmio especial, assim, de momento inusitado de série. E nesse episódio, a gente, além daquilo, né, além dessa sequência, a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre menstruação, que ainda continua um tabu, né, que as pessoas ainda têm resistência de esse pavor pelo corpo que sangra e tudo, mas não, a Phoebe naturaliza tudo. Então, tem uma outra cena que ela vai comprar lá os OB dela, e ao invés dela esconder que tá fazendo isso, tratar essa situação com nojo ou com vergonha, ela acaba usando esse absorvente como uma estratégia de flirt, né? Tudo pra ela é flerte, o tempo inteiro, qualquer coisa é motivo, né? Então ela lida dessa forma lúdica com isso, que é maravilhoso. Eu gosto, gente, ascendente escorpião, isso aí, ó. Também, duas, toca aqui! Bem, uma das grandes discussões sobre a série é sobre ela ser ou não viciada em sexo, né? E o Ben Stiller até disse, né, no Emmy do ano passado, que a série é sobre uma viciada em sexo. E bem, eu queria dizer que eu discordo muito dessa análise. Da fala dele, claro, né, que reduz o tema da série apenas esse, mas também dessa denominação da personagem como tal. E eu acho que essa discussão vem muito de uma interpretação equivocada de uma fala desse episódio, que eu vou citar aqui certinho o que ela diz. Eu não sou obcecada por sexo, eu só não consigo parar de pensar nisso. Na performance, no desajeitamento, no drama, no momento que você percebe que alguém quer seu corpo, não tanto na sensação do ato. Então, na minha opinião, essa fala tem dois pontos principais que são interpretados como vício e eu queria desconstruir isso. Primeiro trecho, não tanto a sensação do ato, que Então, vale lembrar que a Fleabag tá aqui falando da sua experiência de uma mulher que faz sexo e flerta com homens, né? E tudo que eu vou interpretar aqui vai partir dessa visão. E vamos ser realistas, né, gente? Não é sempre, pra dizer no mínimo, que o sexo pra uma mulher hétero é satisfatório, né? Principalmente sexo casual, que é o que a gente mais vê aqui, né? E nenhum momento dessa temporada, spoiler, a gente vê a Fleabag gozar com o cara, a gente só vê ela sozinha. Então, eu acho que a falta de expectativa com a sensação em si vem mais de uma experiência do que de qualquer outra coisa. Não é necessariamente um sinônimo de uma relação que não é saudável com o sexo, sabe? Em segundo, eu acho que existe uma predominância da retratação do interesse da mulher por sexo a partir da relação dela com o homem. Por exemplo, quando você tá vendo um filme, mesmo que seja do ponto de vista de uma personagem mulher, o que geralmente acontece é que a personagem se apaixona por esse cara e daí surge o desejo sexual. Ou mesmo ela tem tesão no cara e daí surge o sexo. Tipo, o sexo e o desejo sexual, eles existem sempre a partir desse interesse. E aqui pode ser interesse amoroso ou sexual de uma personagem feminina por um personagem masculino. E ele não é comumente retratado como um interesse intrínseco de uma mulher. É algo que ela gosta ou se interessa por diferentes motivos.
E mais do que isso, é algo que ela busca independente da pessoa. E aqui a Fleabag diz claramente que ela gosta da performance, do estranhamento, do drama do sexo. Ela não vincula nenhum homem à origem desse interesse. E eu acho que isso causa estranhamento e é uma percepção equivocada do que é o sexo pra ela. Pra ela é algo que ela gosta e procura independente da pessoa e da sensação. Algo que ela gosta pela performance do ato, como ela diz, né? Muito bom, como diz nossa chefia editora Isa aqui, aplaudindo de pé esse parágrafo. Thank you for coming to my TED Talk. Pra mim, assim, quando nessa fala muito significativa dela, quando ela fala que o que importa mesmo pra ela é perceber que alguém quer o seu corpo. Ela tá reforçando essa coisa da performance, tá acima dos sentimentos, né? E até mesmo de sensações que ela pode ter. Então, total isso que você falou de romper com o ato como consequência, né? De uma paixão, de um amor. Então, pra mim, ela tá nessa fase que ela tá interessada em desejo, né? Em se sentir desejada. Não é amor, não é uma coisa mais profunda, uma conexão mais profunda, né? Tanto que ela é quase atropelada ali na rua, nessa ansiedade que ela tá, de atrair olhares, de atrair alguém, né? Pra plateia dela. Tenta seduzir os clientes ali brincando com o pepino, tá mandando nudes. Então é uma fase que ela tá nessa busca incessante mesmo. Como diria, eu tenho um professor deleuziano, ele fala que é muito desejo. Quando ele viu a série. Ela quer mostrar e usar esse corpo, né? Enquanto ele ainda é um corpo desejável, que é uma grande questão aqui, esse corpo perfeito que as garotas estão ali na cena da yoga não querem arruinar tendo um bebê, por exemplo, né? Então essa tecla do corpo vocês vão cansar de ouvir eu falar, eu bater nela. Eu vejo também que ela tá lidando com esse corpo de uma forma desapegada, em alguns momentos até desvalorizada. Por que eu acho isso? É o corpo dela, gente, não é um julgamento, é só uma análise, porque vocês lembram da estátua que ela roubou da madrasta, né? É um busto, que pra mim essa representação do corpo tá bem centrada nele, e nesse episódio ela tenta vender essa estátua por qualquer preço, né? Ela tá precisando, mas eu acho muito simbólico, ela tá lidando com o corpo dessa forma, e tá com essa necessidade econômica e financeira, né? Ela tenta roubar papel higiênico da casa da irmã, pra gente ver o tamanho do perrengue que ela tá. Mas o roubo bem sucedido é só lá na frente, que ela consegue pegar uma garrafa de vinho de um pub e sai correndo. Adoro, tem que ter prioridades. Essa cena do roubo do vinho é maravilhosa, né? E a gente queria falar um pouquinho também da quebra da quarta parede, né? Existem muitas teorias sobre isso, mas pra mim, aqui é principalmente uma maneira da Fleabag não viver aqueles momentos. É uma maneira dela analisar, ironicamente, de fora o que acontece com ela, né? De novo, o interesse dela pela performance, por ser vista, né? Que tá quase em tudo aqui nessa temporada. Uhum. Pra quem assiste a série da HBO Succession, deve saber que assim como todo mundo tá mentindo o tempo todo lá, se você quer saber a verdade, a última coisa que você tem que fazer é prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Aqui em Fleabag ela parece estar sempre atuando, sempre fingindo, sempre performando. E eu acho que o sexo ser um dos momentos que mais ocorre, a quebra da quarta parede, é um reflexo disso. É ali o momento que ela tá mais fingindo, talvez, mais atuando. Perfeito. E eu prometi também que a gente ia entrar nisso no piloto, né, das coisas da câmera. Vou citar Phoebe aqui. Ela disse no podcast Guilty Feminist que enquanto ela estava escrevendo o roteiro, ela notou que a câmera é como se fosse uma testemunha. Então, mesmo que a personagem esteja tipo, foda-se, vou fazer o que eu quiser, a câmera é um mecanismo de enfrentamento dela da sensação de estar sendo observado o tempo todo. Abre aspas. Mesmo que a câmera não esteja de fato julgando, ela pensa que tá. Então, assim, antes de ler isso, eu pensava sempre na câmera como o espectador. Ela tá estabelecendo essa relação com a gente, essa cumplicidade, né? A gente que tá assistindo, né? Porque ela deixa a gente ciente de que a gente tá ali, né? Não é uma imersão na trama, né? Tem essa conexão com a pessoa real que está assistindo. Então a gente não está exatamente distraído, né? A gente está se espelhando mais diretamente por ela fazer esse trato visual. E eu sinto que da mesma forma que ela tem esse medo de ser julgada, mas também queira ser olhada em paralelo, é uma coisa do momento atual, assim, especialmente pensando em redes sociais. Aliás, é uma coisa que o ser humano sempre deve ter tido, mas assim, hoje pensando no que a gente tem de virtual, a gente tem vários momentos que a gente se pega registrando coisas, dando essa satisfação, né? Da mesma forma que ela não está presente ali, a gente quer mostrar o que está acontecendo, passar uma imagem, né?
A gente constrói essa persona editada na rede social, a tendência de esconder ao máximo as nossas imperfeições é um processo natural, né? De mostrar nossa melhor foto, nosso melhor momento, e fica parecendo que tá tudo bem ou lindo sempre, né? Então, é esse paralelo que depois de eu ler a visão da Phoebe, eu entendi um pouco melhor. E a série não tem um narrador externo e onisciente, né? Que tem muitos filmes e livros. Muitas vezes um homem que vai narrar histórias de mulheres, né? Por exemplo, a Amélie Poulain, ela tem essa quebra da quarta parede também. Ela olha pra câmera, mas ela não tem a voz dela. Isso há 20 anos atrás, né? Era um narrador masculino. E a Fleabag tá tentando entender o que tá acontecendo na vida dela. Tá meio vivendo, meio mostrando. Mas tá confiando na gente pra ajudá-la nisso, de uma forma ou de outra, né? Tipo aquela coisa do vai que eu tô te olhando, né? Se sentir observada é ao mesmo tempo um receio, mas é um porto seguro, né? Então, isso importa pra alguém, sabe? E a gente acaba entendendo as coisas que ela faz, mesmo que a princípio a gente possa julgar, que pessoa egoísta, que depravada, né? Que sacana. A gente vai lembrar que a gente também comete os nossos erros aqui do outro lado, né? Claro, o erro é uma coisa muito importante na série. E isso que ela faz dessa prática de quebrar a parede é uma retomada também, né? Porque claro que eu acho bem inovador isso no contemporâneo, mas para citar 2 exemplos aqui que eu lembrei de 2 comédias que eu adoro, lá no final dos anos 80 e nos anos 90, tem o Wayne, Enquanto Mais Idiota Melhor, e o Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidado. Que são 2 homens que estão narrando as próprias histórias pra gente, né? E vão voltar mais na máquina do tempo. Eu vou lembrar daquele funk da Gaiola das Cabeçudas, que fala do Brett, quebra a parede, com a plateia interage. Então teve esse dramaturgo ali, importantíssimo, e fez isso nos anos 30 a 50, né? De convidar o espectador pra trama. Então, Phoebe sendo uma pessoa do teatro, certamente é uma influência remota ali nessa escolha que ela faz, né? Os principais eventos do episódio, né, eles giram em torno da relação da Fleabag com o Harry, e eu queria aproveitar esse momento único pra defender a minha tese, que o Harry é o pior personagem dessa série. Além, claro, da óbvia frase dele no começo, né, que ele diz que ela não é como as outras. Você não é como as outras. Você tem miolo. E, gente, o quão insuportável é o homem que fala isso, pelo amor de Deus. Não, o ranço que eu fiquei na hora. Enfim. E também porque, né, homem com cara de bonzinho é uma das piores coisas, né? Aquela cara de tonto dele é insuportável. Mas bem, os 2 términos que a gente vê e que partem do Harry, do episódio anterior e desse, acontecem porque ele vê ou sabe que ela se masturbou, né? E assim como quem chama a Fleabag de viciada em sexo, o Harry também não consegue suportar que o interesse dela por sexo, por prazer, esteja aquém dele, né? Ele parece buscar alguém completamente diferente de quem ela é, né? E que não só se pensar também por que eles estão juntos. A Fleabag claramente não tá apaixonada pelo Harry. E também não gosta ou se satisfaz no sexo com ele. Pelo contrário, ela expõe o tempo todo pra gente o quão ridículo ela acha que ele é, né? O próprio bonitão, né? O cara do cu do primeiro episódio... que aqui ela descreve ele como totalmente inacessível, incessantemente profundo, ela também não parece ter muito interesse, né? E é algo que rola em todas as relações dessa temporada. Ela parece buscar especialmente homens que não atraem ou mesmo que não satisfaçam ela. O que eu acho que, de novo, é uma representação do sexo e de relacionamentos que a gente não vê normalmente partindo de uma mulher, né? Perfeito. Então, momento de discutir Harry. Harry é um cara que tira dica pra casal bem-sucedido em livro de autoajuda, né? Então, assim... Demais. Convenhamos. E ela faz esse deboche desse tipo de cara, que é o fofo, é o sensível, né? Ele tem um bonequinho de dinossauro. Então ele para no clímax, tá tendo uma DR, ele vai lá anotar os versos pro poema dele. Então é um cara bem... E os 2 são opostos, né? Totalmente. Ele não tem senso de humor nenhum. E ela é toda debochada, e isso vai ficar escancarado naquela cena que ele cozinha um jantar romântico pra ela, e ela quase mata ele de coração, de susto no chuveiro, um momento bem psicose do Hitchcock. Ele todo tremendo, ele chorando, e ela rindo histérica. Tudo isso pra gente perceber que aquele casal não tem nada a ver mesmo, né? Mas ela fica presa ali naquele lugar de conforto, porque ela tem como certo que ele sempre vai voltar pra ela, né? Ela usa essa fraqueza e essa vulnerabilidade do Harry e faz um jogo com isso. E, além disso, eu acho que o Harry tem muitos comportamentos que o que a sociedade espera de uma performatividade, se eu estou usando o termo certo, Isa que estuda gênero, é o que se espera
atitudes esperadas de mulheres, né? Acho que o Harry tem muito isso, assim. Rola essa inversão de estereótipos e expectativas de gênero aqui. Por exemplo, ele tá soluçando no chão ali fazendo faxina, como se o apartamento fosse uma cena de crime. E depois ele todo drama queen com aquela toalha enrolada na cabeça, os olhos vermelhos de chorar, depois do que ele viu no computador. Cheio de todos os tipos possíveis de putaria que ela assistiu, né? Que ela acessou. E é muito surpreendente do que ela sente nojo nessa questão, né? Porque ela preferia que o cunhado estivesse assistindo gangbang do que escolhendo um colar brega pra dar de presente pra esposa, né? Então ela é muito desconstruída em relação a isso, né? Uma mulher aqui que tá assistindo pornô, não é os caras. E eu adoro essa inversão, porque é mais uma coisa que seria questionável, vamos dizer assim, né? Se você quer ser uma feminista ali, politicamente correta, o pornô ainda é muito polêmico, ainda é muito problemático, inclusive. Aí, só pra citar um exemplo oposto do que acontece aqui, teve um dia que eu assisti um filme que chama Don John. Tem a Scarlett Johansson e tudo. Fiquei curiosa porque ele tá na filmografia da história, risos. Mas no Brasil esse título tem uma tradução podre, então eu nem vou citar. E esse filme faz exatamente o contrário, o que seria mais culturalmente esperado, né? A personagem surta porque descobre que o namorado tá assistindo coisas escondido dela, no histórico, porque o cara não sabe o que é uma aba anônima, mas tudo bem. É o convencional, né? E aqui em Fleabag tem essas inversões, né? Mas já pra Phoebe real, ela fala que pornografia virou uma coisa enfadonha, um tédio, uma coisa repetitiva, mais do mesmo. Mas a personagem dela busca tanto essas categorias diferentes porque parece que ela tá tentando achar uma satisfação virtual, já que na vida dela prática, né, ela vai do cara mais repugnante ao mais bonito e ela só tá conseguindo sozinha, né? E eu também vejo isso, que ela tá mais no campo do insaciável do que propriamente no vício, né? Não que fosse um problema se ela de fato fosse uma ninfomaníaca. Inclusive esse excesso de performance e falta de sentir alguma coisa também tá no filme Ninfomaníaco do Lars von Trier. E sobre o término do namoro, momento leitura bíblica, irmãos, oremos. Fleabag the Scriptures, tomo 2, Harry 1, 2.2, aquelas, né? Tradução minha, porque eu desconheço uma versão em português ainda dessa Bíblia, vocês sabem qual, abre aspas. Ela observa o vazio da cama e do quarto e parece perdida por um momento, mas esconde sua solidão porque não quer que a gente veja. Amém, irmãos. E deixando o melhor para o final, precisamos falar sobre Hillary. A primeira aparição homérica daquela coisinha fofa é assustando os clientes do café. Ela parece ali imprevisível. Imprevisível é algo que Phoebe disse sobre os animais na série. Que os animais têm esse caráter de algo que a gente não pode controlar, né? Inclusive o sentimento que a gente tem por eles e tudo. E eu li em algum lugar que a Hillary seria o coração da Fleabag. E depois disso eu passei a olhar sempre para ela dessa forma. Achei muito poético e muito real. Tanto que quando ela entrega o presente de aniversário para Boo, ela define, sem pensar muito, que Hillary é algo para amar. Né, simbólico, né? E é outra personagem que vai ter um nome humano, mesmo sendo uma porquinha da Índia, que ela tem essa dificuldade de se conectar, de entender, mas que ela ainda mantém como esse laço de afeto pela amiga dela que morreu, né? E um detalhe é que a Hillary tá sempre fugindo da gaiolinha. Ela é a escapista, como ela chama, e as duas são muito escapistas, né? A Fleabag, até esse momento, ela ainda tenta muito fugir da falta que ela sente da Boo, dessa saudade. Tá ali sorrindo pra gente, ainda continua falando da morte dela de uma forma casual, distante, imparcial, né? E aqui a gente descobre, né, que o café delas veio antes dos porquinhos da Índia, né? E, bem, como você falou, a Hillary é uma representação física e presente da Boo ainda na vida da Fleabag, né? Alguém, né? Um animal que ela cuida. Alguém! Que ela cuida, alimenta e, de certa forma, mantém a memória da Boo viva pra ela, né? Sim, e lembrando que por esse e outros bichinhos, a série passa no selo Faustina, nosso critério felinista do Feito por Elas, que espero que vocês já conheçam. E, gente, por hoje é só.
A gente quer convidar vocês aqui, se vocês tiverem alguma percepção diferente ou algo que vai agregar para as nossas análises aqui, ou queira compartilhar algo, alguma dúvida sobre a série, alguma trivia legal, conversa com a gente, manda feedback lá no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. No nosso site também vocês podem comentar, feitoporelas.com.br, e os links das referências que a gente cita no programa vão estar sempre disponíveis na postagem. O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa, nós vamos falar sobre o episódio 3 da primeira temporada. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. Além do site e do feed, os programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris. Produção, edição e arte da capa e dublagem, Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia.